Seguimos então com o livro Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes, com a psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 28. Pelo ano de 1910, seria difícil encontrar-se numa localidade do interior do Brasil uma maternidade, um hospital que acolhesse gestantes na hora crítica do seu sucesso. Mesmo nas capitais dos estados e até no Distrito Federal, depararia o médico com mais dificultosas circunstâncias para a solução dos casos em que se via por vezes envolvido, inclusive a tremenda falta de recursos para o bom êxito das suas atividades profissionais. Mormente, em se tratando de parturientes, quando seriam urgentes operações melindrosas, arriscadas e graves para salvar 2 vidas em residências particulares, completamente destituídas de ambientações hospitalares, e onde a falta de recursos, às vezes, se iniciava com a escassez de luz que o iluminasse no sagrado mistério de operador, para concluir com o preconceito da ignorância, que apenas admitia simpatias e chás caseiros, onde se fazia indispensável uma enérgica ação do cirurgião. Benditas sejam as mãos que levantaram hospitais e maternidades para socorro dos sofredores desta ou daquela condição social, porquanto a dor e o sofrimento nivelam posições sociais, reduzindo todos a pobres necessitados, a quem todo o amor e todas as atenções serão devidos. Desde a ausência de um auxiliar experimentado que lhe facilitasse o trabalho tormentoso, até a falta de conveniente esterilização dos instrumentos cirúrgicos necessários, desde a água fervente, indispensável sempre, até o mínimo acidente de momento, o médico de então, a sós, com as próprias responsabilidades, tudo teria de prover a tempo e a contento. Muitas vezes, tais fossem a pobreza e a ignorância do cliente e seus familiares, teria ele de despender quantias não pequenas para a aquisição do material de que se serviria, ao passo que ele mesmo, tateando na semi-obscuridade de aposentos alumiados a lamparinas de azeite ou de querosene, ou mesmo de velas, proveria em trempes de fogões primitivos até as águas necessárias aos seus serviços. E isso o médico faria de bom grado, sem queixas nem revoltas, para que adiante de Deus não sentisse abrasar a consciência, maculada pelo descaso no sagrado cumprimento do dever, junto a um doente que nele confiava quase tanto quanto ao próprio Criador. Hoje ainda, como espírito, sou igualmente solicitado para atender doentes terrenos. E ao contemplar tão belos hospitais, como a terra agora os possui, confortáveis, tão iluminados à noite como são à luz do sol, e observando a aglomeração de servidores auxiliares, rodeando grandes turmas de médicos, cirurgiões especializados, recordo-me, comovido, dos sacrifícios de outrora, e clamo de mim para comigo. Incontestavelmente, ó meu Deus, a sociedade terrena muito avançou na senda do progresso dentro do século XX. Pena que, a par de tantos e tão admiráveis triunfos sociais, o homem, ou seja, a humanidade, não se conduza também um pouco mais temente a Deus, submisso às suas leis, agradecido ante os favores que do céu há recebido, com a possibilidade de tais conquistas para o bem de todos. E em pensamento beijo as mãos daqueles generosos cooperadores do bem e do progresso, que por abnegação ou interesse se uniram na colaboração fecunda para erguerem hospitais e maternidades que socorram na oportunidade precisa. Arquejante no auge dos padecimentos físicos para o sucesso da maternidade, Angelita, mal cloroformizada devido à falta de socorros precisos, encontrava-se em perigo de morte. Não que aquele parto fosse dos mais laboriosos e difíceis, caso anormal ou excepcional dentro da cirurgia ginecológica da época, mas a falta de um cirurgião ou médico ginecologista no momento preciso para conjurar possíveis surpresas causara a anormalidade e o desastre, os quais bem podiam ter sido evitados desde o início da gestação, uma assistência médica eficiente fosse mantida. Há 50 anos, o preconceito individual, o pudor excessivo e mal interpretado, acompanhando a escassez de recursos e a inobservância higiênica do paciente, dificultariam igualmente a ação do clínico ou do cirurgião,
cujos serviços, geralmente, apenas eram solicitados para uma parturiente à última hora, quando já se evidenciava o desastre, e quando jamais nada, ou quase nada, seria possível tentar para conjurar os graves acidentes sempre possíveis. Seria desdouro social para uma gestante, recém-casada ou não, o fato de se transportar do seio da família para um hospital ou uma maternidade, no caso de existir uma ou outra dessas instituições na localidade habitada. Preferiam-se, assim sendo, o concurso de curiosas, certamente experientes e hábeis para os casos normais e fáceis, mas absolutamente ineptas, mesmo para reconhecerem o perigo de reclamarem o médico a tempo para os casos graves. Daí, outrora, a calamitosa mortandade de parturientes, problema cujos reflexos atingiram as preocupações de além-túmulo, pois nem sempre existiria a expiação ou o resgate em tais casos, e que rigores do Código Penal terreno removeram com a exigência de certificados e habilitações para as assistentes comuns, no caso de os hospitais remediarem, em grande parte, tratando de humanitárias internações e assistências constantes às próprias gestantes. O caso de Angelita, porém, era desses que, examinado de início, seria reconhecido como dos possíveis da intervenção denominada cesariana. Tratava-se de uma organização genital frágil, incapaz, da qual requereria de um médico atenções especiais para uma decisão não cercada de anormalidades. Em chegando à câmara onde o drama cirúrgico se desenrolava, percebi enternecido que meu pobre colega terreno envidava todos os esforços para levar a bom termo seu dever, desdobrando-se em habilidades para salvar a jovem mãe, já que não seria mais possível operá-la em moldes e salvar também o nascituro, cuja morte intrauterina se verificara com a aspereza da operação. A situação geral era desesperadora. A intervenção acerba, não mais podendo ser cesariana, em vista da indecisão em reclamar a presença do médico, somente fora realizável com o despedaçamento do entezinho, que houvera de sofrer trepanação, esmagamento do crânio, esquartejamento, etc., em impressionantes condições. Uma faixa luminosa, porém, cintilante, quais raios de eflúvios celestes, incidia sobre a cena trágica, provinda do alto. Vultos angelicais, não apenas integrantes da falange de Antônio de Pádua, mas obreiros comuns e permanentes da beneficência, destacados pela cabeceira de enfermos, pois as leis da criação provêm sabiamente às necessidades gerais do universo, não esperando súplicas humanas para atendê-las, mas aceitando-as gratamente, como veículos para seu acréscimo de misericórdia. Permaneciam ali vigilantes, dispostos a uma sagrada assistência. Compreendi, não obstante, que ameaçava Angelita aniquiladora hemorragia interna e que não seria possível resistir fisicamente. Os obreiros invisíveis presentes haviam sustido a ameaça até ali. Contudo, medidas mais enérgicas seriam devidas ainda. Compreendi também, malgrado meu, que dos 3 longos dias de espera, na indecisão da procura de um médico para a intervenção urgente que se fizera necessária, resultara para a jovem mãe o despedaçamento dos tecidos dos órgãos internos muito melindrosos, tais como a bexiga, o óvulo urinário, os canais renais, etc. Enquanto que músculos e tendões dolorosamente comprimidos durante a gestação penosa, a inércia do nasciturno, a violência da operação, ameaçavam inutilizá-la para sempre. Intervi então, valendo-me dos recursos psíquicos aplicáveis no caso, servindo-me da medicina astral de fluidos e essências, raios, gases e energias, cuja aplicação nos tecidos orgânicos da criatura encarnada serão sempre passíveis de resultados excelentes. Conjurei assim o perigo da hemorragia, anulando a possibilidade de um desenlace que se deveria realizar, em verdade, muito mais tarde. Reanimei ainda os fluidos vitais ou nervosos da paciente. Enxertei-lhe porções adequadas de plasma, extraído da boa vontade da fiel Sarita, que prosseguia em orações. Infiltrei-lhe valores magnéticos tonificantes do coração, do cérebro, da circulação venosa, com atuações ativantes do sistema nervoso, fazendo-os
mansa e sutilmente penetrar pelos poros da enferma, qual se milhões de celestes agulhas, portadoras das essências da vida, lhe pudessem ser introduzidas nos orifícios da pele, a fim de atingirem os locais necessários. O médico ou o espírito desencarnado, já cônscios de deveres e responsabilidades, se os desejarem, verão o corpo humano destituído até mesmo de sua armadura de carnes e músculos, contemplando, de preferência, as vísceras, a rede de nervos ou as artérias, a circulação do sangue, os ossos, tudo aquilo que seja mistério examinar. Para ele, a pele que recobre o corpo humano não existirá, ou também será um rendilhado tênue, qual o tecido denominado filó, e os poros então serão visíveis quais orifícios de um favo de mel. Daí a facilidade da minha intervenção psíquica, tonificando os órgãos da paciente com os produtos medicinais do laboratório do plano astral. Enquanto o cirurgião terreno concluía o seu terrível tarefa, depondo em vasilhame caseiro os despojos sanguinolentos do infeliz, produto que seria o primogênito do casal, e em todo esse drama acerbo não se distendessem os ecos expiatórios do efeito de remota causa existente no pretérito de ambos os esposos e também do nascituro, do bebê. Meus amigos, o caso que eu relatei para vocês no capítulo anterior foi muito parecido com esse, mas felizmente foi salvo o bebê, foi salva a mãe, não aconteceu nada de triste. O parto deu-se finalmente com sucesso. Deixamos vocês aqui hoje e aguardo a todos no próximo capítulo.